Amém. Então, meninas, boa noite, paz seja convosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui, Senhor, para compartilhar algo concernente ao teu reino, concernente à tua vontade, meu Pai. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir nesse encontro de discipulado, meu Deus, que será, Pai, com certeza uma bênção para a vida dos nossos juniores, meu Deus, e para as nossas vidas também, porque quando ministramos, nós também somos ministrados pelo Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos usando para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Como que vocês estão? Contem para mim. Manda aí um joinha. Eu quero que vocês participem aqui da aula. Você que vai assistir depois, deixe um comentário, tá? Sobre aquilo que você está aprendendo, ok? Então, hoje é o nosso quarto encontro, né, de discipulado, e hoje eu vou trazer para vocês algumas ferramentas também que serão muito úteis, né, para vocês, porque a ideia é realmente trazer algo que seja prático, né, que vocês consigam vivenciar com os juniores da igreja de vocês e que venha provocar, né, promover algum tipo de transformação, né, porque o discipulado, ele tem esse objetivo, né, de trazer transformação, né, então, o tema de hoje é honra e obediência aos pais. E vocês podem perceber que a cada encontro, gente, eu estou trazendo temas que têm a ver com a vivência dos juniores, né? Porque às vezes a gente quer trazer temas muito sofisticados, né? E não faz muito sentido para eles. Então, o objetivo do encontro de discipulado é realmente que eles consigam conectar aquilo que eles estão aprendendo com a vida deles, né? Esse é o nosso objetivo principal, né? Que eles deem conta de fazer isso. Que quando eles estiverem ali no encontro de discipulados, eles estejam lembrando de coisas que eles vivem lá fora, né? E que eles consigam conectar todo o conhecimento que eles adquirirem ali durante aquele momento, que eles possam viver isso, né, durante a sua vida, tá? Então, que isso fique muito claro, né? Então, não tem nada teologicamente profundo, mas ao mesmo tempo é profundamente bíblico, né? Vocês vão perceber que tem uma base bíblica forte, mas simples. Simples por quê? Porque os juniores, eles precisam de algo simples para eles poderem realmente entender, né, e compreender aquilo que a gente quer falar para eles, ok? Então, como todo encontro, né, vocês vão receber algumas ferramentas, tá? Que eu separei aqui para vocês. A primeira ferramenta que vocês vão receber é a nossa apostila, né? Deixa eu aumentar aqui, porque eu vou passando ela para vocês, né? Como eu faço sempre, nós vamos passando ela passo a passo aqui, tá? Então, vocês vão poder imprimir essa apostila aqui, né? Que eu fiz. Vou entregar para vocês o PDF. Mandem aí o e-mail de vocês no chat. Vocês que estão na aula ao vivo, você vai assistir depois. Você vai poder adquirir também esse material por um valor simbólico, porque eu vou deixar o link também na descrição, né, do vídeo, para que você possa adquirir esse material, ok? Então, você vai receber essa apostila, e eu sugiro, né, que você, onde você for imprimir essa apostila, você imprima ela como livreto, né? Você diga lá, eu quero imprimir como livreto, né? Porque aí ela sai desse jeito aqui, ó, né? Em formato de uma revistinha, que aí você vai grampear aqui no meio, né? Você grampeia com um grampeador aberto mesmo, né? Em cima de alguma superfície assim. E aí você vai ter essa apostilinha aqui que é super fácil de guardar, porque eu te aconselho a guardar todo o material do encontro. Por quê? Porque a cada 4 meses, né? A cada 3 meses, nós vamos mudar de módulo. Então, ou seja, esses alunos
desse discipulado que vocês estão estudando agora, daqui 3 meses eles vão estudar outra coisa, mas vocês vão poder abrir uma nova turma de discipulado que vocês vão poder passar esse mesmo material, tá? Então guarde, não joga fora não, imprima com carinho, armazene bem armazenado, que você vai poder usar com a próxima turma. Ok, gente? Então, tudo isso para facilitar. Então, esse é o primeiro material, tá? Então, qual que é o objetivo aqui dessa aula? É levar os juniores a compreenderem, né, que honrar e obedecer os pais é um ato de amor a Deus, né, por meio de histórias, uma vivência emocional, e vai ter, dentro desse encontro, vai ter também um momento de perdão, né? Muitos filhos, gente, têm, às vezes, assim, e aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência de consultório, né? Porque muitas vezes os pais, eles se queixam, né, que os filhos não obedecem e tal, mas às vezes existe uma necessidade desses filhos por trás desse mau comportamento, e que de repente, aqui nesse momento de discipulado, esses filhos vão poder dizer que sentimento é esse que eles têm que está levando eles a essa desobediência, né? Então, assim, eles também conseguiram identificar. Eu fico com raiva, eu tô triste, eu tô magoado, eu tô com ciúme do meu irmão, eu tô me sentindo inferiorizado porque minha mãe trata meu irmão melhor do que eu. Sei lá, acho que é importante a gente ter esse momento também de escuta para entender o que está por trás. Que sentimento está dentro do coração desses juniores, né? Que não justifica a desobediência, porque é isso que nós vamos ensinar para eles, que a honra aos nossos pais independe de qualquer coisa, independe se a gente concorda, independe se os nossos pais estão certos ou errados. Honrar é entender que existe uma autoridade sobre eles e que eu preciso honrar essa autoridade, né? E trabalhar essas questões emocionais aí também que a gente vai trabalhar dentro desse encontro de discipulado, ok? Então, a gente vai ter essa vivência aqui, que vai ser bem legal, né? E depois eu quero que vocês me contem como que foi. Então, aí a gente vai ter 3 textos básicos que a gente vai usar, que são os 3 textos bíblicos que falam sobre esse princípio, né? Que está lá em Êxodo 20, capítulo 12, Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra. Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E Colossenses 3:20, que diz, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, a gente vai começar, né, sempre nosso discipulado, ele começa com a Bíblia, né? A gente vai sempre começar o nosso discipulado com a Bíblia, e aqui eu quero, de novo, eu falo isso todo encontro, mas eu acho que é importante dizer que a Bíblia precisa estar presente, né? Embora eu coloquei aqui os versículos, mas é importante que você peça aos juniores que abram a Bíblia nesses versículos, que eles leiam esses textos para que eles aprendam a manusear a Bíblia e que eles tenham a noção de que o que você está falando, você não está inventando, né? Isso está na Bíblia. Então, aqui ao mesmo tempo a gente vai estar ensinando para eles a amarem a palavra de Deus e a entenderem que esse ensinamento tem uma base. E que base é essa? É uma base bíblica. Então, depois que você lê esses textos na Bíblia, junto com eles ali, esse momento bíblico, você vai fazer uma brincadeira com eles, que é um quebra-gelo mesmo, um quebra-gelo simples, né? Que você vai, o nome desse quebra-gelo é Quem Manda Mais Aqui. Então, vocês vão pedir para as crianças, né, para os juniores ficarem de pé, e vai dizer algumas frases, tipo, sentem-se, pulem 3 vezes, façam careta, de uma forma bem divertida, tá? Você vai dizer para eles, façam o que eu estou dizendo para vocês. E você vai fazer isso de uma forma divertida, em formato de uma brincadeira, tá? E aí vai ser um quebra-gelo, eles vão rir, vão se divertir, tem alguns que vão fazer demais, né? E aí vai ser esse momento descontraído, discipulado. Mas aí depois já vem com um ensinamento, tá? Você vai dizer para eles assim, tá vendo como é fácil obedecer quando se trata de algo divertido, né? E aí a gente já vai entrar, já vai introduzir essa questão, que é
muitas vezes é fácil obedecer quando alguém nos dá um comando que a gente quer fazer, quando alguém nos manda fazer alguma coisa que é legal. Mas obedecer de verdade nem sempre é fazer aquilo que a gente quer, né? Às vezes obedecer é simplesmente fazer o que a gente não quer, mas que é preciso fazer, que é necessário fazer. É lógico, né, gente, que aqui vocês vão dizer para eles que isso com relação aos pais, a obediência, né? É, vocês vão dizer para eles que essa obediência aos pais, ela tem que ser não por medo, mas por amor, porque obedecer, né, é uma forma de dizer, Jesus, eu confio em ti e quero te agradar, tá? Então aqui nós vamos ensinar para eles esse princípio de honrar, né, os seus pais, ok? Então, essa é a primeira introdução aqui que a gente vai fazer. E aí, depois, a gente vai estar explanando os versículos. E aí, você vai receber também no material esses cartazes aqui, ó, tá? Vocês vão receber esses 3 cartazes para vocês fixarem lá no lugar onde vai acontecer o discipulado de vocês, tá? Vocês podem fixar, vocês podem simplesmente estarem segurando esses cartazes também, porque as crianças são visuais, tá, gente? Quanto mais visual, melhor, né? Então, esse aqui, Êxodo 20, é um cartaz bem bonito, tem aqui o Natanaelzinho e seus pais, tá vendo? Honra teu pai e tua mãe, um lugar que eles possam ler esse versículo, tá? E aí você vai explicar sobre ele, né? Que esse é o primeiro mandamento que vem com uma promessa, que quando honramos nossos pais, mesmo que às vezes seja difícil, estamos mostrando respeito e reconhecimento pelo amor e cuidado deles. E que honrar é muito mais do que obedecer ordens, é tratar com carinho, é ouvir com atenção, é falar com respeito. Gente, essa fase, né, dos juniores de 9 a 12 anos, faz parte do desenvolvimento deles, eles serem muito desafiadores, né? E aí, eles têm uma tendência, né? Claro que isso não são todos, mas há uma tendência deles a se tornarem muito desrespeitosos com seus pais, né? A emburrarem, a irem para o quarto, a bater porta, a bater pé, né? E tudo isso vocês podem falar, né? Que honrar é lutar contra essa natureza. Porque, embora isso faz parte do desenvolvimento normal do ser humano, mas é dizer para eles que eles precisam vencer isso, né? Eles precisam aprender a dialogar, a se comunicar, a dizer sobre o que eles não querem de uma forma respeitosa com seus pais, tá? Então, é dizer obrigado, obrigado por cuidar de mim, né? Mesmo quando você não concorda com tudo. Então, aqui, você vai estar ensinando para eles um princípio, né, gente, que é um princípio bíblico, tá? E é um princípio extremamente importante, ok? Então, tem esse cartaz, tem o cartaz de todos os 3 versículos, você vai ter o cartaz aqui. Então, tem do Êxodo 20, eu já mostrei, de Efésios 6, tá? Que é esse aqui. Tem o cartaz de Efésios 6, que é a nossa linda Mari aqui, né? A nossa linda Mari. Olha só. Essa aqui é a Mari, então aqui tem o cartazinho dela falando sobre obedeça aos seus pais, porque é justo, né? Então aqui Paulo escreveu isso, lembrando que a obediência agrada a Deus, porque mostra um coração disposto a ouvir, né? E também a obedecer, tá? Então aqui você vai estar falando sobre a Bíblia para eles, né? Mas porque sabemos que Jesus alegra quando escolhemos o certo, mesmo que ninguém veja. Tipo, arrumar o quarto sem que a mãe precise pedir várias vezes, desligar o celular na hora certa, mostra um coração que ama obedecer. E é importante, gente, dar exemplos do dia a dia. Poxa, não, mas que exemplo simples. Porque para uma criança, gente, para um junior, arrumar o quarto é um desafio. Entregar o celular na hora que precisa, na hora que acaba o tempo de tela, isso é um desafio para o junior. A gente precisa entender isso.
né? Ajudar na tarefa doméstica, sem reclamar, sem se queixar, sem procrastinar, né? É um desafio para o junior. Talvez para nós é algo muito simples de lidar, mas para eles que estão aprendendo, isso não é uma tarefa simples, isso é desafiador, né? Então vale a pena explorar esses exemplos com eles, né? Que obedecer é um ato de fé também, é confiar que Deus usa os nossos pais e usa os nossos líderes para poder nos guiar, ok? Então tem aqui o cartaz de Efésios 6 e temos aqui o cartaz também de Colossenses 3:20, que tem aqui também o nosso amigo Natanaelzinho, né? Também aqui diante da sua mãe, e Paulo reforça, né? Que obedecer em tudo, não apenas no que é fácil, né, mas também quando é difícil, porque é assim que mostramos maturidade e amor verdadeiro. A obediência agrada ao Senhor porque revela um coração humilde, ensinável e pronto para crescer. Obedecer, mesmo quando você quer continuar brincando, mas sua mãe te pede para ir dormir. Olha que exemplo simples, gente. Exemplo simples do dia a dia, né? Deus se alegra quando obedecemos com um sorriso, mesmo quando o nosso coração quer fazer o contrário. Nessa hora, gente, pode aparecer algumas perguntas, mas é, e se, e se, e se for uma questão que a minha mãe está fazendo algo errado e quer que eu faça também, né? E aí você pode ouvir com atenção, dependendo do caso, vocês diz para esse junior que vocês conversem depois para você entender melhor o que ele exatamente ele está querendo dizer, né? Para não expor ali na frente de todo mundo, né? Não expor os pais, porque às vezes pode aparecer nesse momento aqui, gente, histórias, né? Que nem sempre a gente quer ouvir, mas que você pode também ajudar de alguma forma, né? Por quê? Porque realmente às vezes pode acontecer, né, de nesse momento aparecer situações de abuso, aparecer situações de violência, de negligência, e aí é momento de quê? É momento do líder também acolher essa criança, acolher esse junior, né, e entender o que pode ser feito, levar isso para o seu pastor, levar isso para um líder acima de você, né, para poder entender como que você pode, de fato, ajudar essa criança, tá? Ajudar esse junior. Uma das coisas que o discipulador precisa ser é ter um bom ouvido, ter um ouvido para poder ouvir, para poder escutar, né? E ter também sabedoria para poder buscar ajuda no lugar certo. Se você percebe que tem uma criança precisando de ajuda, nesse caso você pode buscar essa ajuda, né? Com o seu líder, com o seu pastor, ok? Então, conclusão: quando obedecemos com amor, não estamos apenas seguindo regras, estamos construindo um relacionamento com Deus. A obediência é o primeiro passo para o nosso coração, né, se parecer com o coração de Jesus, que sempre obedeceu o Pai, mesmo quando foi difícil. Aqui você pode trazer o exemplo da cruz, né? Quando Jesus não queria morrer não porque ele não queria morrer na cruz, naquele no momento do Getsemane ali, o Jesus homem, né, a humanidade de Jesus pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? A humanidade de Jesus sentiu vontade de não ir, mas ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então, Jesus, ele nos deu esse exemplo de obediência. E aí, depois que você explanar essa questão bíblica, aqui nós temos uma historinha, né, que eu escrevi aqui, uma história do Natanaelzinho, né? Natanaelzinho, ele estava um momento ali que ele teve dificuldade de obedecer. Porque como o discipulado é da turma do Natanaelzinho, eu vou trazer também alguns exemplos de como os próprios personagens também lidam com as questões, tá? Então, nesse discipulado, eu trouxe um episódio
onde o Natanaelzinho, ele tem dificuldade de obedecer à mãe dele no momento de arrumar os brinquedos, né, depois de brincar ali, ele faz bico, ele cruza os braços, ele responde à mãe dele, empurrado, né, e tal. Então tem essa história que você pode contar, tem a história aqui, ó, eu deixei a história aqui para vocês na apostila, tá? Para vocês contarem. E vocês podem utilizar aqueles avatares da primeira aula. Lembra que eu falei para vocês guardarem? Né? Vocês podem usar o avatar do Natanaelzinho e o avatar de Jesus para poder contar essa história aqui, tá? Eu vou ler a história aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. O nome da história é Natanaelzinho e o Tesouro da Obediência. Era uma tarde ensolarada, o quarto de Natanaelzinho estava cheio de brinquedos espalhados, carrinhos, blocos, bonecos e até um avião que ele mesmo tinha montado com seu pai. De repente, a mãe apareceu na porta, um sorriso. Natan, já está na hora de guardar os brinquedos, meu amor. Mas Natanaelzinho cruzou os braços, fez um biquinho e respondeu emburrado: Ah, mãe, agora não, estou brincando com o avião. A mamãe respirou fundo, esperou um pouquinho e saiu. Natan ficou ali olhando para os brinquedos. Ele sabia que precisava obedecer, mas o coração estava cheio de vontade própria. Foi onde ele ouviu uma doce voz familiar. Ei, Natan, o que aconteceu, meu amiguinho? Aqui é Jesus. Nessa hora você pega o avatar lá de Jesus, né, na pessoa do Espírito Santo, né, gente? E aí você pode explicar que a gente não vê Jesus, mas o Espírito Santo, ele, quando a gente erra, ele nos faz lembrar, como fez com a Natanaelzinho aqui. Jesus sentado no tapete do quarto, sorrindo com aquele olhar cheio de amor. E Natanaelzinho disse: Eu não quero guardar os brinquedos, Jesus, eu quero brincar mais. Disse Natan, meio envergonhado. Jesus pegou um dos carrinhos e respondeu com calma: Sabe, Natan, quando você obedece, não só a sua mãe que fica feliz, o céu inteiro sorri, porque você está mostrando amor por Deus, né? Isso que nós estamos dizendo aqui é bíblico, porque a Bíblia diz que obedecer aos pais agrada a Deus. Então, que é uma ilustração. Natan olhou curioso. Sério, Jesus? Até os anjos? Sim, disse Jesus sorrindo. Quando você escolhe obedecer, o seu coração brilha lá no céu como uma estrelinha. Obedecer é o jeito de dizer com atitude: Jesus, eu confio em ti. O menino ficou pensativo e continuou. Honrar é mais do que obedecer, é respeitar, falar com amor e cuidar de quem Deus colocou para nos ensinar. Às vezes é difícil, mas o Espírito Santo te ajuda a ter um coração que honra. Foi assim que eu vivi com meu pai, sempre obedeci, né? Então aqui Jesus, o Espírito Santo lembrando ele que Jesus também obedeceu, né? Natanaelzinho sorriu de volta, respirou fundo e começou a guardar os brinquedos um por um. Cada carrinho que ele guardava, parecia deixar o quarto mais bonito e o coração mais leve. Quando terminou, Jesus colocou a mão sobre o ombro dele e disse: Viu só, Natan? Você acabou de encontrar um tesouro, o tesouro da obediência. É quando a gente faz o que é certo, mesmo quando o coração queria o contrário. Natan abriu um sorriso e respondeu: Eu quero guardar esse tesouro todos os dias. E Jesus respondeu: Então continue obedecendo e seu coração vai brilhar cada vez mais, certo? E aí, você vai receber também esse livrinho para colorir, tá vendo? Com a historinha, com essa história aqui que vocês podem, no final, né, estar dando para as crianças poderem colorir, tá? Então, aqui. Tá dando para ver direito? Minha câmera tá meio ruim, gente. Mas vocês vão receber esse material aqui para colorir, ok? Para as crianças poderem colorir. Então, é mais um material que faz parte aqui dessa aula também, ok? Então, continuando aqui, então agora começa uma vivência, né? Agora a gente, como eu sempre tenho dito aqui, o discipulado, enquanto discipulado, ele é dividido em três partes. A primeira parte é a Bíblia, é o que a Bíblia diz. A segunda parte é uma conexão com o que a Bíblia diz, com o que eles vivem, para eles se lembrarem, para eles poderem conectar. Ó, a Bíblia diz isso, eu faço isso, eu não faço, eles vão começar a se conectar. E a terceira parte é uma vivência, né? É onde eles vão
experimentar, né, simbolicamente ali, o que a gente está ensinando para eles, tá? Então, aqui, você vai falar que a história, ela ensina que a obediência não é uma prisão, mas é uma semente de amor. Quando a criança entende que obedecer é confiar em Deus, a honra deixa de ser obrigação e passa a ser uma expressão de fé, né? E aí tem um outro cartaz aqui, acho que eu não imprimi ele, gente, realmente, não imprimi. Tem um outro cartaz onde Jesus ele está lavando o coração, né? Então, que vai estar no material, não imprimi ele, mas vai estar no material de vocês também. Quando respondemos, mentimos ou desobedecemos, o nosso coração fica sujo. Mas quando pedimos perdão e obedecemos, Jesus ele limpa o nosso coração. Então aqui tem uma vivência restaurativa. Meu coração escolhe honrar. Nesse momento, né, os juniores vão ter a oportunidade de reconhecer seus sentimentos com relação aos pais e compreender o que é honra à luz da palavra, liberar perdão e fazer um compromisso de honrar com atitudes de amor, mesmo quando há dor ou mágoa envolvida. Gente, é claro que aqui vale a pena, né, vocês explicarem que eles não devem se submeter a nenhum tipo de abuso. Quando eu falo se submeter, né, é que, por exemplo, o cuidador está fazendo a questão do abuso, isso tem que ser conversado, que eles podem, abre inclusive um espaço para eles conversarem com vocês sobre isso, tá, gente? Aqui, essa aula é uma aula, não só essa, né, mas todo encontro discipulado, precisa ser um espaço que os juniores realmente possam falar com vocês sobre isso, tá? E nesse momento, é um momento, inclusive, deles se abrirem, né? Porque aqui nós vamos ter esse material aqui, ó, que é o cartão mostrando como que você se sente com relação aos seus pais, tá? E aí eles vão marcar, você vai receber esse material aqui, eles vão circular, eles vão marcar um X, como que eles se sentem. E aqui você vai observar, né? Porque, por exemplo, uma criança que se sente injustiçada, que apanha muito, ela vai expor isso aqui, né? Ela vai expor. E aí é hora também de não só olhar para isso com olhar de, não, é acolher essa criança, acolher o que, que essa criança está sentindo, né? É acolher o que essa criança está sentindo e, se for possível, até mesmo conversar com esses pais, se eles forem cristãos, né? Vale a pena, talvez não você, mas você leva essa situação para o seu pastor, né? Para que juntos vocês possam estar ajudando essa família, tá, gente? Ajudando essa família. Então, aqui vocês vão ter esse momento que a criança ela vai poder se abrir, ela vai falar qual que é o sentimento dela com relação a isso. E aí o discipulador lê, Deus conhece o que você sente e ele não se assusta com seus sentimentos. Hoje Jesus vai cuidar do seu coração, porque talvez essa criança ela se sente inferiorizada, talvez ela não apanha, não tenha abuso, não tem nada, mas às vezes ela se sente inferior com relação ao seu irmão, à sua irmã. Às vezes ela sente ciúme, às vezes essa criança ela não se sente vista, né? Então, valide o que, que essa criança sente e abra um espaço seguro para expressão aqui, tá? E aí, depois dessa parte, tem aqui, ó, esse outro desenho. Aqui eu imprimi dois na folha, tá? Tem outro desenho aqui, ó, que é o desenho de um coração manchado, né, de um coração quebrado. Cada criança aqui vai desenhar o que machuca seu coração dentro da sua casa. São palavras duras, são brigas, são ausências, né? Ela vai ter a oportunidade de escrever aqui também, tá? Ela vai ter a oportunidade de escrever. E aí, depois que ela escrever isso, nós vamos colocar essa dor no coração aos pés da cruz ou em uma caixinha que você pode preparar para esse encontro de discipulado, né? E orar por essa criança, né? Declarar que a cruz levou tudo que te feriu, ele limpa seu coração, te dá um novo começo. E depois que receber um novo coração limpinho, né? Aqui eles têm a oportunidade também de perdoar, né? Às vezes eles precisam liberar perdão por algo que eles ouviram, né? É um momento deles terem esse momento de liberação, de perdão também.
E aí, gente, discipulado é profundo, né? Discipulado é profundo. Por isso que discipulado infantil, ele não pode ser superficial, não. Porque aqui, talvez você tenha que realmente se envolver na história dessa criança, né? Quem sabe dar um feedback para os pais, claro que de forma muito respeitosa, de uma forma empática, né? E sábia. Se você busque apoio no seu pastor, busque apoio do líder, da líder de mulheres, né? Para ajudar essa família de alguma forma, né? Dependendo do que você escutar aqui, ok? E aí, a terceira etapa é entendendo a honra. Aqui o líder vai explicar que honrar é reconhecer que Deus colocou nossos pais para cuidar de nós e decidir responder com amor. Então, vocês percebem que é uma caminhada, né? Primeiro, tem alguma coisa aqui no meu coração? Deixa eu, deixa eu entender que sentimento é esse. Deixa eu entregar esse sentimento aos pés de Jesus. Deixa eu entregar esse sentimento aos pés de Jesus. É, e aí, depois, é entendendo o que é honra. Que honrar nem sempre é concordar. Honrar é reconhecer que Deus colocou nossos pais para cuidar de nós e decidir responder com amor e respeito, mesmo quando é difícil. E quando é difícil, eu preciso buscar ajuda no Senhor, eu preciso buscar ajuda em outro lugar, né? E reforçar o que diz a Bíblia em Êxodo 20, em Efésios 6:1, em Colossenses 3:20, né? E peça para as crianças reconhecerem, aqui, ó, né, essa parte aqui, ó, está no material também, peça para as crianças reconhecerem atitudes delas que têm desonrado os pais, né? Tipo, tenho mentido, tenho escondido o dever de casa, tenho tratado meus irmãos com falta de educação, né? Tenho batido porta, tenho batido pé, né? E etc. Então, aqui você vai levar eles a fazer esse reconhecimento. Eu tenho tido alguma atitude que tem desonrado os meus pais? E, por último, a quarta etapa é fazer o compromisso da honra, compromisso da honra, que é aqui, ó. Aqui cada criança vai desenhar, né, ou escrever uma atitude prática de honra, tipo, essa semana eu vou ouvir sem reclamar, vou orar pelos meus pais, vou dizer que amo. E você pode fazer um mural, né, para eles poder colar isso lá no mural e finalizar com a oração. Jesus, ajuda-me a ter corações, né? Ajuda-nos a ter corações que obedeçam por amor, que perdoam com graça e que honram com alegria, tá? Então, honrar, né, é estabelecer, é plantar uma semente de amor no coração da nossa família. Mesmo que demore, um dia ela floresce. Então, Jesus se alegra quando nós escolhemos amar e obedecer. Mas essa obediência aqui é obediência com honra, né? Não é só cumprir regras, mas é buscar realmente ter essa relação com os pais, né? Uma relação honrosa. E por último, gente, tem o jogo do Correio da Restauração, né? Que se der tempo, você pode brincar com eles, colocando cartas com frases, por exemplo, eu respondi, minha mãe, eles tiram uma carta por carta, né? Que vai ter no material de vocês também, tá? Eu respondi minha mãe com raiva. Que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Meu pai não me entendeu. Como eu posso mostrar respeito mesmo assim? Eu briguei com meu irmão. O que Jesus faria agora, né? Então eles vão tirando as cartas e vão ali também pensando em situações do dia a dia em que eles podem honrar os pais deles, ok? Então, o amor de Jesus é o melhor correio do mundo, né? Ele sempre manda mensagem de perdão, e hoje ele mandou essa mensagem para você, né? E aí você pode colocar no mural, como eu falei, né? Você pode colocar no mural esses compromissos de honra que eles fizeram, né? E ore pedindo ao Espírito Santo que os ajude a lembrar de obedecer, né? E entregue o livrinho para eles colorirem ali, né, no final, para que eles possam se lembrar da história, né, e se lembrar do que eles precisam, né, do que a Bíblia diz que eles podem fazer para obedecer. Amém, gente? Então é isso, né? Quero ouvir vocês um pouquinho.
vocês que já estão fazendo aí o discipulado, né, vamos conversar um pouquinho agora sobre como que está sendo, né, a experiência de vocês aí, quem que quer estar compartilhando.